Muita gente me perguntando, cadê a sua postagem sobre o Wallace Yan? Que absurdo. Dia de jogo decisivo, o jogador na noitada, o cara filmou o celular mostrando que era 3 horas da manhã. Você não vai falar nada sobre isso, paparazzo? Eu estava apurando, tá? Eu estava ouvindo pessoas do Flamengo e o que me passaram é que ele estava de folga hoje, está de folga hoje, não estava relacionado para o jogo, desde cedo já sabia que não estava relacionado para o jogo, e aí ele foi para a noitada. É justificativa? Não. Inclusive, internamente, considera o comportamento imprudente, mas não é justificativa para o jogador estar 3 horas da manhã, um atleta estar 3 horas da manhã na noitada. Não vou passar pano para esse tipo de situação. Eu acho que é um comportamento errado para um jogador. Ah, mas não estou no jogo, então vou ligar o... Não é assim. Né? Você é atleta do clube, mesmo você não relacionado, você mantém um comportamento de atleta. Então, isso aí eu concordo que está errado. Inclusive, eu acho importante a gente falar aqui que eu estou achando muito estranho a movimentação de alguns jogadores provenientes da base, que do nada tem disciplina e tudo mais, e aí o Flamengo vai lá e rescinde o contrato. Aconteceu com o Felipe Tereza, o Flamengo rescindiu o contrato dele por indisciplina, e já estava com tudo combinado ali, né, com o Palmeiras. Dia seguinte, rescindiu, dia seguinte já assinou com o Palmeiras o Felipe Tereza. Então, alô Boto, alô Alfredo, alô Flamengo, alô BAP, presta atenção nessa situação aí, tá? Dá uma olhadinha que a gente tá ligado aqui. Jogador que, no caso dele, estava de folga, não estava relacionado, mas que faz esse tipo de coisa para gerar essa animosidade. Óbvio que o Felipe vai ficar chateado. Com o Felipe dificilmente, tão cedo, não vou falar dificilmente, mas tão cedo vai ter oportunidade com o Felipe de novo depois de uma dessa. Mas fiquem ligados, porque isso aí às vezes pode ter alguma, né? Algum interesse já de saída e tudo mais. Agora, importante a gente falar, eu conversei com uma fonte ligada ao Flamengo que me disse o seguinte, eu perguntei, e aí, vai ter alguma punição, alguma coisa? Não, não estava relacionado, estava de folga, não é um comportamento que a gente goste e vamos tratar de resolver isso para frente. Agora, pensar somente hoje no jogo, né? Pensar somente na decisão. Então, deixar claro aqui que ouvi outras pessoas que falaram a melhor saída é vender o jogador. Vender, ok. Agora, rescindir, fazer como fizeram com o Felipe Tereza, que você praticamente libera ele para assinar de graça com outro clube, isso aí não tem o menor sentido. E aí foi o que aconteceu com o Richard Rios, aconteceu com o Felipe Tereza, que foram para o Palmeiras. O Wallace Yan, com certeza, se rescinde com o Flamengo, amanhã tem outro clube querendo ele. Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, é hoje. Hoje é dia de jogo decisivo. As últimas vezes no Brasileirão que o Flamengo enfrentou o Palmeiras precisando, né, decidir, o Flamengo decidiu, teve 3-0, teve aquela dos assentos jogados no gramado lá dentro do Allianz, né, que o Flamengo foi campeão em 2019. Momentos decisivos no Brasileirão que o Flamengo precisou, ele conseguiu passar pelo Palmeiras. Então, que se repita hoje o que o Flamengo tem feito no Brasileirão contra o Palmeiras. O Flamengo tem que entrar aí mordido, entrar com vontade, a torcida pressionar o jogo inteiro, não parar de cantar em momento algum. É dia de jogar toda a pressão em cima do adversário, em cima do Palmeiras. E eu vi os torcedores do Flamengo brincando, né? Pulgar tem uma missão, né? O Pulgar tem a missão. Eu sou contra esse tipo de situação. Acho que a gente... eu vi o pessoal colocando ali o Pulgar tem que pegar o Andrés. Cara, eu acho que, se eu posso dar a minha opinião aqui, futebol é para se ganhar no campo, independente se você acha que o Andrés errou. O Andrés foi para o Palmeiras depois de se declarar ao Flamengo e dizer que nunca jogaria no Palmeiras e que no Brasil era só o Flamengo. Ele foi lá, né, usou camisa do Flamengo junto com lá no Fulham, junto com o Muniz e tudo mais. Mas, gente, futebol, o jogo começou ali no campo. É no campo ali, cara, é na bola. Sou totalmente contra partir para violência. Respeito que tenham torcedores irritados e que desejem isso, mas eu, sinceramente, sou a favor do jogo ser decidido na bola, né? Por isso mesmo eu falo que
acho que questão de arbitragem, que não tem interferência nenhuma da arbitragem para nenhum dos lados, que seja um jogo limpo. Eu acho que são as duas melhores equipes do futebol sul-americano, talvez do futebol brasileiro com certeza, do futebol sul-americano também. Então, uma das duas das principais equipes do mundo, inclusive, também jogaram a Copa do Mundo de Clubes. Então, tem tudo para ser um grande jogo hoje. E, óbvio, como qualquer torcedor do Flamengo e do Palmeiras, eu estou nervoso, eu estou tenso, contando os minutos, aquela mão gelada, aquele nervosismo no dia do jogo decisivo. E eu tenho certeza que isso aí vale para todos. Talvez o torcedor do Palmeiras diga que está mais tranquilo, porque mesmo o Flamengo ganhando, eles continuam na liderança por questão de diferença de vitória. Mas eu acho que o nervosismo faz parte de ambas as partes. Cara, a gente sabe que esquentou demais esses bastidores, esquentaram demais esses bastidores dessa decisão, desse jogo importante do Brasileirão. Bem, olha só, a gente tem aqui uma opção muito boa para indicar para você, né? Mais uma vez lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Eu colocaria aí também, eu acho que essa é muito boa, eu iria com mais de 1,5 gol na partida e o Flamengo para fazer um gol no primeiro tempo, ou ganhar o primeiro tempo, né? Eu colocaria o Flamengo vencendo o primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo vai muito bem sempre no primeiro tempo. Colocaria a vitória do Flamengo no primeiro tempo. Tá? Uma outra possibilidade também, ambas as equipes marcam, costuma funcionar muito bem. É um jogo para 2-1, tá? Embora muita gente fale em 2-0, mas vamos lá, otimismo total, pelo menos na vitória do Flamengo. Lembrando aí que no Ganhei.bet você continua tendo esse serviço fantástico da plataforma que você já conhece, com certeza você já faz parte. E olha só, é importante a gente falar aqui que esse árbitro aí de vídeo, o Caio Max, o Corinthians pediu a mudança, tá? Olha só, Corinthians, essa notícia do GE na época, Corinthians quer a mudança do árbitro de vídeo escalado para o clássico contra o Palmeiras, tá? O Corinthians exigiu a mudança desse Caio Max no jogo contra o Palmeiras, tá? Então, isso aí eu vou falar para vocês, cara. É uma loucura, né? A gente imaginar que os caras estão colocando um juiz que outras equipes já pediram para trocar contra o Palmeiras. Olha que loucura. No jogo Corinthians e Palmeiras, o Corinthians pediu a troca desse juiz. É surreal. Bem, continuar aqui com as notícias para vocês. A gente hoje, daqui a pouco também, a gente traz mais vídeo para vocês, senão vai ficar muito longo. A gente tem uma situação aqui importante para passar para vocês. A primeira situação do BAP da Leila aqui, a explicação do que realmente aconteceu. Mas, cara, eu tinha que contar para vocês. Vocês viram a situação ontem da comemoração do brasileiro sub-17 do Atlético Mineiro? O Grêmio tinha vencido o primeiro jogo 4-1 e eles não esperavam, a CBF não esperava que o Grêmio fosse perder, que o Atlético fosse ser campeão, e tinha colocado os papeizinhos todos azuis, cara. É uma loucura. Olha só, na hora da comemoração dos caras lá, olha só. Olha lá. Os papéis todos azuis, porque eles estavam achando que o Grêmio ia ser campeão. Rapaz, eu vou te falar, mas é uma desorganização, né? É uma loucura. Olha, e a gente também tem que falar aqui, né? E isso tudo envolve Flamengo, porque o CNRD não toma atitude com o Internacional que tem que tomar, e é um absurdo. O De Laurentiis postou aqui no Twitter, isso é um escárnio. Bruno como é que é? De Lohan, né? Isso é um escárnio. Os caras compraram, usaram contra, não pagaram e quem vendeu caiu no seu lugar. É surreal, cara. O Cuiabá caiu vendendo um jogador para o Corinthians que não foi pago. O CNRD da CBF fez um plano de pagamento em 6 anos e não puniu. E o clube não pagou de novo. Olha só. Corinthians atrasa pagamento de 780 mil
ao Cuiabá e pode sofrer novo transfer ban. O Corinthians não pagou a segunda parcela de cerca de 780 mil ao Cuiabá pela compra do volante Ranieri, com vencimento em 17 de outubro. O atraso na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF pode resultar em um novo transfer ban para o clube, que já enfrenta a punição da FIFA por dívida com o Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Cara, não vai adiantar fazer nada. Esses caras é impressionante. Não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Cara, eu fico impressionado. E ninguém faz nada. CNRD não toma, a CBF não toma atitude nenhuma, tá? Segundo o portal UOL, a tensão entre Leila Pereira e BAP atingiu um nível alto e está causando preocupação até entre os times rivais. O confronto ultrapassou o período em que Rodolfo Landim era presidente do Flamengo e também teve desentendimentos com a mandatária do Palmeiras. Em 2024, Landim chegou a afirmar que não há briga nenhuma, só dentro de campo. O BAP, porém, adotou outro tom e disse que há uma relação com a Leila, que a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Ele ainda classificou como infantil a ideia dela de criar um campeonato sem o Flamengo. Pessoas próximas a Leila, e é mesmo, né? Infantil mesmo. Pessoas próximas a Leila dizem que, apesar das diferenças com Landim, havia respeito e certa admiração entre os dois. Dirigentes de outros clubes da Libra têm evitado comentar o caso e preferem divulgar apenas notas oficiais criticando a postura do Flamengo. A relação entre Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e os demais dirigentes da Libra começou a se desgastar após uma reunião realizada em um hotel em São Paulo. Durante o encontro, o BAP teria afirmado que os outros clubes precisavam reconhecer a grandeza do Flamengo, respeitar o clube e compreender que o rubro-negro está em outro patamar acima dos demais. Leila Pereira não participou da reunião, mas foi informada sobre as declarações do presidente do Flamengo. Não gostou, ficou Tite? Ficou, pois é. Rapaz, eu vou falar para vocês, isso ainda vai dar muito pano para manga, né? Mas que o Flamengo vença o jogo hoje para deixar a Leila revoltada, né? Mais revoltada do que nunca.